No ar com o PUC TV Esportes, boa noite para você em casa. Vamos até às 8h15 com informação, opinião, bate-papo, a sua participação no WhatsApp. O número é o 6285991000. São muitos assuntos que a gente tem para debater aqui hoje. No Vila Nova, mais patrocinadores. O presidente tenta selar a paz entre as torcidas organizadas do Vila. Lá no Goiás, é jogador esperando oportunidade definitivamente. Os novos que chegaram e que têm até sábado para melhorarem a condição para o jogo de estreia contra o Trindade. E no Atlético são muitos assuntos, como por exemplo a saída do zagueiro Arthur, que acionou o time na justiça. Nas opiniões, o André Isaac e o Jean Damas. Boa noite, Jean. Boa noite, Wendel. Boa noite abençoada para você de casa. E o assunto Arthur ainda continua dando o que falar, né? Quem falou hoje foi o seu procurador. Disse que o Atlético deixou 6 ou 7 meses de FGTS sem pagar. Não pagou férias de 2013, 2014, 13º, muito tempo sem receber e o atleta não suportava mais essa situação. Agora é esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Pelo jeito não volta. Boa noite, André. Boa noite, Pasqueto, Jean. Um abraço para você ligado no PUC TV Esportes. E não é só no Vila Nova as torcidas organizadas fazendo um pacto de paz, não. Ontem aconteceu em Anápolis uma reunião com as organizadas do Vila, as duas, a Força Jovem no Goiás, a Dragões Atleticanos do Atlético, a torcida organizada Rubra, a TOR, e elas estão prometendo um pacto de paz entre todas. Segundo eles, rivais sim, inimigos não, torcidas unidas. Vamos ver se dá certo. O André Isaac tocou no assunto e na reportagem do Vila Nova com a Luciana Vitorino, vamos acompanhar como foi essa reunião do presidente Guto Veronês com integrantes das duas principais torcidas organizadas do Vila. Entra ano e sai ano e esses confrontos insistem em continuar, principalmente entre as torcidas do Vila, Esquadrão Vilanovense e Sangue Colorado. E com a aproximação da divisão de acesso, Guto Veronês, presidente do clube, teve a iniciativa de marcar uma reunião no Onésio Brasileiro Alvarenga, com as duas principais torcidas, e clamar pela paz entre elas. A gente dá esse voto de esperança, a gente espera que exista essa, é o que eu falo, nós somos rivais, mas inimigos jamais. Seja com a torcida do Goiás ou do Atlético, acho que essa questão de pacificação ela tem que existir por uma questão até social. Então, e foi entendido, houve algumas mudanças na diretoria da Sangue, o que melhorou bastante e possibilitou essas reuniões, e a gente tem que realmente ter esperança e torcer para que a paz realmente venha a ter, porque vai ser uma festa muito linda e duvido que eles vão querer bagunçar ou estragar o espetáculo. Guto pediu a paz e os presidentes da torcida o retorno das baterias. Mas a polícia militar, como medida de punição às torcidas, proibiu há 2 anos as bandeiras e os instrumentos musicais. Para o presidente, a volta dos 2 elementos é positiva. O que eles pediram foi que voltasse as baterias. Então eu vou estar fazendo os ofícios e conversando com os órgãos responsáveis, porque eu acho que é um entretenimento até para a torcida ter as baterias. E o estádio está muito sem graça sem as baterias. No próximo domingo, a torcida poderá ver pela primeira vez a cara do novo time do Vila em campo. E será um bom teste para sabermos se as torcidas conseguirão conviver em harmonia. E aí, Jean? Essa iniciativa do presidente do Vila? Acho que é boa. Alguém tinha que fazer alguma coisa, tentar um entendimento entre elas. Tomara que dessa vez o resultado seja positivo. Eu particularmente acho que o pavio está ali, a ponte será acesa em qualquer momento e tudo pode explodir novamente, porque não é questão de conversa. É uma questão de mudar o caráter, a personalidade, a cidadania. Isso vai muito além de uma simples reunião. Eu acho que é uma questão de berço, de educação, e penso que nós vamos demorar muito tempo para ter essa harmonia toda em estádio de futebol aqui no Brasil.
talvez punições mais brandas, mais duras, seriam essenciais para evitar prisões, pessoa ficar cumprindo algum tipo de medida que lhe custe alguma coisa, porque as reuniões, nós já estamos cansados delas, fazem cara de paz e amor, fazem discurso, mas qualquer coisa serve para incendiar a confusão. Um sinal de desunião é só o próprio Vila mesmo, duas torcidas organizadas para uma torcida tão pequena. Hoje nós travamos uma discussão intensa lá na redação à tarde, eu, o André Isaac, Humberto Castro e o Pacal. Eu acho que o Guto mexeu no lugar que não é a alçada dele. Para mim, torcida organizada em Goiás já deu 1 milhão de motivos que é caso de polícia. Para mim é isso, e pronto. Mas o que você achou da decisão do Guto? Tem uma questão, por exemplo, eu sou contra a torcida organizada. Para mim, se elas nunca tivessem existido, o futebol seria bem melhor. Quantas vidas seriam poupadas? Eu, por exemplo, quando comecei a gostar de futebol, morava lá em Petrópolis, eu ia assistir os jogos do Serrano, eu ia sozinho. Eu não precisava de ir em grupo para torcer. Eu acho que torcer para futebol ela é uma atividade, ela é uma atividade individual, ela não precisa ser coletiva. Então eu não vejo a necessidade de ter torcida organizada. Mas já que elas existem, e pelo jeito não vão acabar nunca, e a polícia, as autoridades não resolvem, principalmente em Goiás. Por que Goiás cai tanto a média de público, principalmente Goiânia? O resto do Brasil aumenta a média de público no Campeonato Brasileiro e Goiânia diminui. Ah, é o estádio. Gente, mas teve jogo no Pará, teve jogo no interior do Pará que deu mais jogo de Goiás e Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás foi o último na média de público. O Atlético disputou o acesso e não conseguiu levar mais do que 5 ou 6 mil torcedores no estádio. Então nós estamos no fundo do poço em relação a isso. E se deve a quê? Para mim, o principal, no topo, está a questão da segurança no estádio. Porque quando uma torcida briga com a outra, ou elas brigam entre si, o que acontece? O time perde mando de campo, torcedor se afasta, aí o time perde investimento, perde arrecadação, aí vira esse círculo assim, todos acabam perdendo. Então eu acho que tem que partir primeiro das torcidas essa iniciativa da paz. E o presidente do Vila Nova ele está fazendo o que ele pode fazer, que é pedir para que eles colaborem. Então ele fez certo, na minha opinião, fez certo. Tomara que dê certo. As outras organizadas do Estado estão providenciando também uma campanha de paz, porque elas estão vendo que dessa maneira elas estão comprometendo inclusive a própria existência delas. Porque se piorar a situação, quem sabe um dia o Brasil faça igual fez a Inglaterra, que acabou com todas as organizadas. Então, o que eles estão vendo é também a sobrevivência deles. E eles estão fazendo esse pacto de paz. Tomara que dê certo. Todo mundo na vida merece a segunda chance, né? Caras de torcida organizadas aqui em Goiânia eles já tiveram mais de 1.000. Nesse caso aí, são muitas reuniões. Nesse caso aí, eu ajoelhei no chão da redação. Me dá um motivo para dar mais uma chance para a torcida organizada. Teve gente morta por causa de torcida organizada aqui nos últimos anos. Acho que o Guto entra numa seara que não é dele, é da polícia, da justiça. Se eles não resolvem, por ineficácia e incompetência deles. O Guto tem que se preocupar no quê? Com a segurança do torcedor comum, desse sócio tigrão aí que tá dando um show, pagando mais de... Mas ele não está se comprometendo, não. Como não, André? Não, ele levou os caras pra dentro do gabinete dele. Você viu a foto ali, rapaz? Mas foi interessante. A atitude foi para pedir paz. Levou os caras lá e falou assim, chance. olha, não vamos... a 30ª milésima chance para os caras. Mas tem que fazer porque os caras vão entrar lá no estádio. Então não venham bagunçar aqui na casa do Vila. Né? Já que vocês são torcedores do Vila, não briguem aqui, não baguncem. Ajuda o Vila. Mais de 1.000 torcedores no Sócio Tigrão. É o momento que a gente pode mudar. Os caras das organizadas já provaram que não tem influência sobre os outros. Ali, beleza, foram 15 que talvez não briguem. E já está provado, por A mais B, que aqui em Goiânia, os comandos das torcidas organizadas, eles não têm influência sobre os outros. São menores que entram nos estádios. Aí um negócio bom, o Guto falou que em jogo do Vila Nova não vai entrar menor desacompanhado.
só acompanhado com a documentação e com o pai. Não é com o acompanhante não, com o pai. Entendeu? Mas já está provado. Não sei o que estou falando não. Vocês viram imagens, vocês leem o noticiário e a coisa se estende além do estádio de futebol, nos terminais, nas ruas. Gente, vocês estão fomentando quadrilha, gangue. Eu não queria falar isso, mas infelizmente é isso que acontece na minha opinião. O que eu penso é o seguinte, eu vou entrar nessa campanha de paz aqui, então eu vou fazer um apelo aí. Você é de torcida organizada? Você acha interessante ser de torcida organizada? Você vai lá para torcer pelo seu time e respeite o direito do outro de torcer para outra equipe. Tem Já desses. pensou como o futebol seria chato? André. Se todo mundo torcesse pro Vila, se todo mundo torcesse pro André. Goiás, se todo mundo fosse Atlético, o bom é que tem gente que torce para um time, tem gente que torce para o outro. Então você tem que respeitar o direito do outro Tem torcer. pessoas que fazem exatamente o que você está falando, de organizadas, que vão lá só para torcer. O problema é que essas pessoas e os comandos das organizadas, eles não têm influência e capacidade, digo de estrutura, de gente para tomar conta de quem quer ir agitar. E eles vão agitar, não tem jeito. Malandro tem em todo lugar, todo lugar. Eu estava lendo hoje que eles vão fazer mais reuniões e vão na periferia. Conversando com o Pedro Henrique Genin. Eles pretendem conversar com os integrantes, eles pretendem levar isso aí para os integrantes. Então, eu acho que a iniciativa já é válida. Essa tentativa de selar a paz entre as duas torcidas organizadas do Vila, ela já aconteceu outras 2 vezes. Sim. 2 vezes. E não deu resultado. Não tinha a figura do presidente do Vila, envolvido, do dirigente no meio. Mas tinha atitudes de diretores de uma e de outra, entendeu? E não deu certo. Espero que o Guto saiba o que está fazendo, porque é algo que transcende a questão do futebol, de simplesmente torcer, e isso está provado aqui com o nosso noticiário todos os dias. Acho que, de repente, para acabar internamente, não vou falar nem de Vila com Goiás, né, que é outra seara, de Vila com Vila, é a unificação da torcida organizada. Para que 2 torcidas organizadas no mesmo time? Os caras se pegam, Jean. Verdade. Porque se for uma torcida só, não é possível que os caras vão brigar consigo mesmos. Mas grandes, quase todos os times têm mais de uma torcida organizada. O Vila teve a vida inteira, tinha a camisa 12 e tinha uma outra. O Goiás teve Força Jovem e Boinas Verdes. A camisa entendeu? 12. O Palmeiras tem a Tupi e a Mancha Verde. Flamengo tem, Atlético Mineiro tem, Cruzeiro tem. Mas isso já é um sinal de desunião. Não vejo assim. Não, o problema é que os caras encaram isso como gangue. Uma forma deles irem lá para fazer algazarra. É rivalidade. A torcida A canta um cântico, a outra quer cantar mais alto um outro cântico, para atrapalhar a outra. Que a nossa desconfiança de que vai dar certo ou não se torne uma motivação para vocês, torcedores organizados, provarem de que as pessoas que não estão dando crédito para você estão erradas. Então, eu vou esperar de vocês, nesse campeonato goiano, essa postura mesmo de paz de todas as organizadas. Bom, e uma outra informação no Vila Nova, essa muito boa, o presidente executivo Guto Veronês confirmou o acerto com mais um patrocinador. Ontem a gente acabou finalizando o contrato com a Gráfica Sólida. Ela vai estar patrocinando o Vila no Campeonato Goiano, a empresa goiana, e a gente vê com bons olhos mais um patrocinador que acredita na força do trabalho da diretoria e na transparência que o clube está tendo no dia a dia. Ela vai ficar do lado direito, no ombro, ao lado, acima da pulse, né, nas camisas. Então nós já temos o ombro, nós já estamos com os 2 patrocinadores fechados, a Rei Petro e a Gráfica Sólida. E nós temos as mangas, o Arroz Cristal. Essa semana, a gente acredita que antes do amistoso, a gente já também tem mais novidades. Nós temos reuniões marcadas para hoje à tarde, amanhã, mesmo com amistoso, nós não estamos parando. E a gente busca, até o dia 15 de fevereiro, estar fechando todos os patrocinadores, até mesmo para apresentar o novo uniforme para 2015. Rapaz, que o uniforme do Vila vire um macacão de piloto de Fórmula 1. Você tem que ter patrocínio para se sustentar, não interessa de como. Carnaval. Não é verdade? Claro. De trio elétrico, carnaval na Bahia. Um de um lado, outro de um lado, 2 na manga, ainda falta o tal Master atrás. Tem que buscar o calção vai se virando, né?
Tem que colocar os recursos. Isso significa que é só você trabalhar um pouquinho sério que você resgata um pouco da credibilidade e você atrai as empresas. Eu conheço, já teve exemplos assim de empresas quererem anunciar no Vila Nova, não tem quem ir lá quem fosse lá atender. Não ter um planejamento de marketing, não ter uma organização para que a empresa patrocinasse. Sem contar o fato de que alguns patrocínios nem chegavam no clube, que eram salários de presidente. Você sabia disso? Não. É só o Vila Nova mesmo. Agora não tem isso. Perguntamos aqui no debate para o Guto. Os últimos presidentes do Vila, Geso, Marcos Martinez, Eduardo Barbosa, eles tinham direito a um patrocínio como salário. Uma cota. Então, eles utilizavam a marca Vila Nova para ter o salário deles. É só no Vila Nova mesmo que acontece um trem desse. Eles têm uma cota de patrocínio. Aí vendia lá, você achava que estava indo para o Vila, não, era o salário do presidente. Então isso acabou. Acabou. Agora o recurso vai para o Vila Nova e vai para montar o time, para custear as despesas do clube. E aí essas empresas vão ver que é bom anunciar no Vila. Por exemplo, agora eles tiveram uma mídia espontânea aqui, ó. Foi. Eles pagaram alguma coisa para aparecer o nome deles aqui? Nada. E assim vai acontecer em outros veículos. Aparece no jornal, aparece na internet. E com certeza, se essa empresa fosse colocar a mídia em cada um desses lugares, que a empresa, o nome da empresa dela vai aparecer, ela gastaria muito mais do que está pagando para o Vila Nova. E que o Vila zele pelos seus patrocínios, Jean. Sim. Quantas vezes nós vimos entrevistas de jogadores do Vila, às vezes sem o banner, e às vezes com a logomarca lá no banner pequenininha, você não enxergava, entendeu? Que seja feito um projeto visual, que o jogador se apresente, aí o Atlético dá show. Os caras colocam a camisa do clube, se precisa de um boné vai lá e coloca, o Atlético tem isso. Mas assim, que os caras se apresentem com o boné, como determina o marketing do clube, que o banner seja organizado, que o Vila se organize nisso para valorizar os patrocinadores, para que o cara renove depois do Campeonato Goiano. Que o cara não tira a camiseta na hora de comemorar o gol. Tem isso tudo. Que a hora que aparece na comemoração, vai aparecer em todas as televisões no outro dia. Na verdade, é aquilo que você falou, tratar bem o cliente. Seja o cliente que paga pouco através da bilheteria, o cliente que é sócio Tigrão, o cliente que é patrocinador da equipe, que investe na equipe, e todos eles querem ter resultado. Seja o resultado do lazer, do prazer, da alegria, do sorriso, ou financeiro, através de uma grande marca, de um grande parceiro. Então que o Vila Nova se profissionalize, né? Me parece que as coisas estão andando bem e que continuem assim no Vila. Outra propaganda espontânea, para a gente ir para o bloco, para você ver como a marca do Vila é importante. Uma empresa da família Pinheiro patrocinou o Vila Nova. Muito tempo. Que é o Grupo Imperial, das bebidas. Sim. Imperial. Então isso já dá a dimensão do que significa a marca do Vila Nova. É só as pessoas lá dentro terem cuidado e zelo com o Tigrão. No próximo bloco a gente volta com outros assuntos. Estamos de volta aqui com o PUC TV Esportes, André Isaac, essa bandeira da imprensa esportiva goiana. Boa noite, Pasqueto. Muito importante a união das torcidas em Goiânia. Não deixou o nome aqui, infelizmente, mas está dado o recado. E aí, André Isaac, como é que é? Era tudo o que nós atleticanos queríamos, ingresso barato, assinado Claudinho. Claudinho da Dragões Atleticanos da Zona Sul. É verdade, o Atlético pretende cobrar 10,20, só que tem um porém. E hoje eu conversei com o Roberto Sampaio. O preço mínimo que a federação estipula é 15. Então vai ter que ser 15, parece que pode mudar para 15,25. Mas não deixa de ser barato o ingresso. E tem que ser ingresso barato mesmo, tem que chamar o torcedor. É 15 Exatamente. e 20, eles tinham disposição de cobrar 20, cobra 15 e 20, velho. 15,20, né? Tá bom demais. Pasqueto, por que ninguém fala do Galo? Cadê aqui? Ele também é da segunda divisão, igual o Vila, Basílio do São Judas. Basílio, meu irmãozinho, não fala vírgula. Domingo, Fabrício Carvalho ficou 1h30 com a gente aqui. Nós falamos mais do Goiânia do que o Vicente Arican falou a vida inteira dele. E onde eu estarei amanhã, 9 E da manhã? amanhã cedo já está agendado Vila Olímpica, André Isaac Pacal, lá no treinamento do Goiânia, para cobrir o Galo. Não tem Jardim dessa Olímpico. não. Essa Galo, pergunta do Galo aí que a gente ajuda. Galo que vai jogar no Falar Serra aqui. Dourada. O que você achou? Ué,
Direito dele, né? Ui. Tá atrás do campo de futebol, se tem arquibancada ou não. Conversei faz. com o Roberto Sampaio sobre isso. Falei, Roberto, qual a posição da federação? O Goiânia jogar no Serra Dourada? É porque não vai dar quase ninguém. Falou, Pasquetto, a federação não se opõe. O Goiânia tem que apresentar um estádio pra gente. Ele não poderia apresentar a Vila Olímpica, de jeito nenhum. Nos apresentou o Serra Dourada. Poderia apresentar o Pereirão, o Ferreirão, lá de Minaçu e de Porá, o da Canedense, o do Goiás, ele apresentou o Serra Dourada. Devidamente liberado, está no direito dele o Goiânia. E se você for olhar no campeonato estadual, só o Atlético vai jogar no Serra Dourada. E ainda vai ter os clássicos contra o Goiás. São o quê? 8, 9 jogos no Serra Dourada. O que custa deixar o Goiânia jogar 4 partidas no Serra Dourada? A imprensa joga. 4 partidas. Dá prejuízo. No ano passado, 80% dos jogos no Serra Dourada deu prejuízo. Pasquetto, E o Goiânia não jogou. Pasquetto, o Goiás realmente vai retirar todos os seus jogos transmitidos pela TV em Anguera? Hernani Borges. Vai não. Não estou sabendo. O que é isso? Não, eles reclamaram muito da cota que vão receber ali muito próximo do Atlético, né? Se vão receber a mesma coisa. Reclamam, mas não fazem nada, né? E na verdade é o seguinte, eu estava olhando a grade, 90% dos jogos são jogos do Goiás. Reclama, mas não fazem nada. Agora, o Goiás tem razão de reclamar? Até certo ponto, sim. Por exemplo, eu acho que a maior cota do futebol goiano, seja qual for o estilo de divisão, acho que a maior cota deve ser do Goiás. Por quê? Porque o Goiás é o time que conquistou mais títulos, questão de torcida, questão de visibilidade, questão que é um time de Série A. Eu acho que todos esses fatores O jogo colocam... transmitido, só vai transmitir o jogo do Goiás praticamente. Então, isso mostra que deveria ser maior. Agora, presidente Sérgio Rassi, nesse contrato, nessa divisão, tem a assinatura de um presidente do Goiás. Dá uma olhada foi o senhor. lá. Não foi o senhor, mas foi um presidente anterior que assinou. Então o Goiás tem que cumprir o que foi acordado. Agora, no dia que for renovar, aí conversa direitinho. Exatamente. E atenção para esse recado, aqui você não toma balão, meu amigo. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato todo dia. Creme de tratamento capilar Novex, 210 gramas, R$ 3,99. Steak de peixe Copacol, 100 gramas, 77 centavos. Torrada Balduco de 110 gramas ou 160 gramas. Ou vodka Roscoff Ice, 275 ml, R$ 2,49. Farinha de trigo Araguaia de 1 kg, coco ralado sabor Nordeste 100 gramas ou leite de coco sabor Nordeste 200 ml, R$ 1,75. Esponja lã de aço Bombril 8x1 de 60 gramas ou detergente líquido Proeza de 500 ml, 79 centavos. Leite condensado Moça Lata 395 gramas ou Panetone fabricação própria 400 gramas, R$ 2,99. Azeite de oliva extra virgem Lisboa 500 ml ou aparelho de barbear Bic Comfort 3 2x1 5,97. Margarina cremosa Claybon com sal 500 gramas ou refrigerante Goianinho PET 2 litros, R$ 1,88. Pernil suíno congelado, sem pele, sem osso, quilo, ou papel higiênico Cotton, folha dupla, leve 12, pague 11, R$ 7,98. Arroz cristal tipo 1, pacote 5 quilos, oferta especial. Tatico Barato todo dia, no centro, na T7, em Aparecida de Goiânia. Agora vamos de Goiás, a reportagem é do Humberto Castro. Com chuva, com muita chuva, e o pessoal treinando. Pré-temporada é assim mesmo. Não há tempo a perder, senão o tempo fecha. E vem as cobranças. Sábado, diante da torcida na Serrinha, já bate a ansiedade da bola rolar e a vontade de começar vencendo. Para que a gente possa começar o campeonato aí, né, em todo ritmo acelerado. O Goiás está no Grupo B, com Caldas Novas, Aparecidense, Anapolina e Goianésia. Com exceção do Caldas, os outros 3 foram semifinalistas nos últimos anos. Por isso, aqui no Goiás, ninguém quer o rótulo de grande favorito a conquistar o primeiro lugar na chave. Nós, quando eu digo nós, Goiás, estamos pensando na gente.
Nós somos o Goiás, somos o grande, então vamos para jogar, vamos para impor o nosso ritmo e, se Deus quiser, passando de fase até ser campeão. O primeiro repórter te chamou de Jonathan, o segundo de Bocão e o terceiro de Jonathan Bocão. O que você prefere? Jonathan, né? Jonathan é melhor, se bem que todos me chamam de Bocão, não adianta, mas eu prefiro Jonathan. Mas, é igual eu falei, não tem jeito. Quanto mais você pede Jonathan, mais eles chamam de Bocão. Daí não tem o que fazer. Tá bom, Bocão, rapaz, você jogando bola e já pegou. O apelido é assim, quando você não quer que pega. Ele falou, não tem o que fazer. Bocão. O Goiás o anunciou como Bocão. Contratamos o Bocão. Aí, engraçado, no site o Goiás só coloca Jonathan. O Goiás quer elitizar os jogadores dele. O apelido do rapaz é Bocão, bicho. Vai ser Bocão. Deixa o pau quebrar bonito, Bocão. Ô André, o Humberto Castro citou um dado ali. No grupo do Goiás tem os 3 últimos semifinalistas do interior. O Goianésia estiveram nas últimas semifinais. Goianésia, Anapolina e Aparecidense. Isso dificulta para o Goiás? Ou pelo menos a expectativa de que o grupo vai ser mais disputado? É muito relativo, porque os times do interior, geralmente, eles não mantêm o mesmo rendimento do ano seguinte. No ano seguinte. Por exemplo, você citou o Goianésia. Isso. Aí ele foi para uma semifinal, as outras 2 ele não passou nem perto. A Aparecidense talvez seja um time aí desses 3 aí, que seja um pouco mais regular. Você sabe por quê? Sempre quando a gente faz uma enquete aqui com os comentaristas, né, Jean? Sim. Quem que você aposta no interior? Aparecidense e Anapolina. E Anapolina e Aparecidense. E elas não irão juntas. Ou vai uma, vai outra, se o Goiás for. Pode ser que as duas, não tem aquele negócio, times não. possam ir. O primeiro de cada grupo, e aí depois não o são terceiro os e o quarto geral? Eu acho que são como já foi no último campeonato, se não me engano? São os dois primeiros. São os 2 primeiros de cada grupo e a ordem de classificação para o cruzamento é que obedece a geral. Obedece a geral? Obedece a geral de que forma, assim? Porque o primeiro de um grupo não pega o primeiro do outro. Não. De forma alguma. Aí você vai pegar o segundo, o de pior campanha. Não, é verdade. Não, o cruzamento olímpico. Você me deixou na dúvida, eu posso dar uma olhada aqui, ó. Eu me lembro uma vez que o Goiás estava num grupo, o Vila no outro. Classificaram 3 de um e 1 de outro. Eu não sei se foi no último campeonato ou no penúltimo. Pois é, mas isso torna o grupo mais difícil, o grupo torna, B? sem dúvida alguma. Mais disputado? Mais competitivo. A não ser que hajam surpresas agradáveis no campeonato, que o outro grupo, as equipes venham forte, são clubes que nós não conhecemos muito, a formação das suas equipes, e que de repente podem surpreender o campeonato. Mas a tendência, por aquilo que vimos de preparação, de contratação, que nós conhecemos do elenco, a Anapolina e a Aparecidense devem ser as equipes a disputar aí a segunda vaga desse grupo. Você acha isso também, André? O grupo vai ser pesado, né? O grupo vai ser forte. Porque se a gente tem dúvida em relação ao Goianésia, aliás, o Goianésia, na minha opinião, vai disputar para não cair. Com todo respeito, por exemplo, mas tá com o Romerito, tá com o Ronaldo, com o Nonato, já tá com o time. Mete pras cordas, rapaz. Mas é só no início, aí depois acontece igual nos outros anos, aí não marca mais. Na hora que todo mundo entra em forma, aí a forma física do Nonato faz a diferença por parte negativa do Goianésia. Então eu acredito que a disputa no grupo vai ser acirrada, assim, para saber quem vai ser o segundo. Falou o Bocão, nos amistosos contra os Alguires, você os assistiu, André, separando aqui melhores momentos, se destacou, né, o lateral direito. Ele foi, dessa fase de preparação, dos reforços contratados pelo Goiás, o que mais chamou a atenção. Se ele continuar nessa crescente e entrar dessa forma no campeonato, ele vai agradar numa posição que o Goiás faz tempo que não acerta. O último bom, não foi bom assim, mas que chegou a ser eficiente foi o Vitor. Sim. Já tem um tempo, 2013. Sim. 2014 nada, com Moisés e zagueiro jogando improvisado, e agora parece que tem um lateral direito. Não sei se é o ideal, mas tá mostrando pelo menos até agora que dá conta de jogar. Tem potencial. O importante é manter a sequência e ir crescendo a cada jogo, não ter os altos e baixos que alguns jogadores que chegam no Goiás acabam tendo
E o Goiás, como equipe grande, precisa de jogadores que tenham sequência, que sejam confiáveis no seu ritmo de jogo, que às vezes surpreendam com a atuação muito acima, mas tem uma normalidade de ritmo de jogo alto. Tomara que o Bocão dê conta disso, um jogador jovem procurando algo mais na carreira. O primeiro cartaz dele foi bom, né? Deixou uma boa impressão. Tomara que ele continue durante toda a temporada. Vem de uma campanha boa, subiu com o Avaí para a Série A, jogando muitas vezes. Sim, André? No Campeonato Goiano se classifica o campeão de cada grupo. Sim. E as duas melhores equipes colocadas pelo índice técnico independente do grupo. Ah, sim, então já está correto. Então pode ir, por exemplo, Goiás, Anapolina e Aparecidense e o Atlético no outro. O Atlético no outro, por exemplo. Pode se classificar, então, 3 de um grupo e um só no outro. Só o campeão do outro. Então está explicado. Ou às vezes o Goiás ou o Atlético pode não ser campeão do grupo. Não, né? Nós definimos exemplos. Não quer dizer que isso aconteça, entendeu? Essa é a tendência. É a tendência. 3 de um grupo, 1 de outro, ou 2 de cada grupo. Se casar ali na pontuação e tudo mais, né? Sim. Aí, para efeito de semifinal, tem o cruzamento olímpico. Cruzamento olímpico com a vantagem de derrota e vitória pela mesma diferença de gols para os campeões de cada grupo. Pontuação, né? O primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro, desde que o primeiro do outro grupo não seja o quarto. Os 2 primeiros não se enfrentam. Os 2 primeiros não de maneira alguma, os 2 primeiros não se enfrentam. Mas, por exemplo, justamente, estou falando, é o primeiro contra o quarto, desde que o quarto não seja o primeiro do outro grupo. Que pode acontecer. Sim. Aí por isso que eu falo, é o cruzamento olímpico. Aí é ver a campanha, né? É o melhor contra o pior. Sendo que quem foi campeão nos grupos não se enfrenta. É isso aí, tá explicadinho. No grupo A, Atlético, Itumbiara, Grêmio, Anápolis, Craque e Trindade. Atlético, Itumbiara, Grêmio, Anápolis, Craque e Trindade, isso. No grupo B, Goiás, Caldas Novas, Anapolina, Goianésia e Aparecidense. Esse grupo B é pesado, hein? A federação mudou esse jeito de classificação depois de um ano que teve um segundo lugar que classificou com pouquíssimos pontos. Foi ao passo que o terceiro do outro lado tinha muito mais pontos, entendeu? Aí ela mudou certamente, corretamente, aliás, para obedecer o critério técnico, privilegiar quem fez mais pontos. Porque mudou com o voto dos clubes. Isso, porque todo mundo joga contra todo mundo, é natural que isso tenha acontecido. Vamos lá para o recado da Goiascola com o André Isaac. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiascola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiascola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiascola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiascola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiascola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiascola tem a melhor produtividade e, por isso, acelera a sua obra. Goiascola, 4141 84 74. Tá dado o recado do André Isaac, mensagens no WhatsApp 628599.000. Tem uma aqui para você, André. Boa noite a todos. André Isaac, todo mundo diz que não vai em estádios por causa da violência. Mas por que contra um Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, quase sempre dá mais de 25 mil? Sendo que nestes jogos quase sempre dá briga. A violência é um problema grave, mas a evasão dos estádios aqui no estado se deve principalmente aos péssimos times que são montados e à falta de ousadia dos gestores. Tanto que em 2013, onde Goiás e Vila estavam bem, a média foi de quase 12 mil. Rafael Campos. Rafael, eu vejo bem menos briga em grandes jogos, mas bem menos briga em grandes jogos do que nos clássicos Goiás e Vila Nova. Bem mais menos. Segurança, né? Tem mais segurança também. E tanto é que os clubes daqui, eles tiveram a previsão de que não daria o público que eles esperavam no ano passado, que o Goiás mandou jogos contra
grandes equipes fora do Corinthians estado. e Flamengo. Corinthians e Flamengo. O Atlético foi jogar com o Vasco em Brasília. O Vila Nova foi jogar com o Vasco em Brasília, justamente por essa previsão. E 25 mil para um jogo do Flamengo aqui, antigamente era considerado pequeno. Você se lembra do Goiás quando estava formando o time para a Série B? Com Ricardo Goulart, Walter, Egídio, o quanto a imprensa criticava Dermino José. Mande um abraço para o meu irmão Milton. Eu não lembro não, Dermino. Eu lembro. Você lembra? Lembro, eu critiquei, ué. E aí? Aí que Eu deu não lembro. certo, é. Deu certo, né? O Walter veio Deu depois, certo. né? Não critiquei muito, não. Até porque foi um time montado para o Campeonato Goiano que acabou dando certo. E aí teve alguns ajustes no Campeonato Brasileiro e o time engrenou. Era Série B, Goiás hoje é Série A. O que eu critiquei na época, inclusive o Anderson Moreira estava no estúdio, eu falei, Anderson, por que vocês estão trazendo esses jogadores? O cara é do Internacional. Aí vocês vão revelar jogador para o outro time. Por que vocês não aproveitam da casa? Já que o cara é menino de lá, é prata da casa de lá, usa o prata da casa daqui. Mas ele falou, não, mas eu tenho confiança que vai dar certo. Esse Eduardo Sacha, esse Ricardo Goulart eu conheço e tal. Acabou que deu certo. Eu não critico. Acho até que os caras podem ser úteis. Mas eu sou a favor de você já trazer o time para a Série A, que é pesado. E o torcedor do Goiás sabe que esse time para a Série A vai ter que melhorar muito. Eu sou a favor de trazer no começo do ano. Mas já que não trouxe, é ter paciência e esperar os que chegaram recentemente. Outro bloco comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o Atlético e tem também o Grêmio Anápolis. De volta com o PUC TV Esportes e agora vamos com o repórter Eric Maravilha. Ele traz as últimas informações do Dragão. O Wendel Pasquetto, há 4 dias da estreia no Campeonato Goiano, o técnico Marcelo Chamusca ainda não tem o time definido. Sem poder contar com 2 jogadores que não foram regularizados, o lateral esquerdo Elbis e o meia-atacante Luizinho, Chamusca terá que rebolar para definir o Dragão. Além disso, problemas fora de campo, o zagueiro Arthur sumiu. Tentei até um contato via WhatsApp com o jogador, mas ele não me respondeu. Segundo seu empresário, Jorge Moraes, Arthur não recebeu por mais de 6 meses, desde o ano passado e também no início desse ano. E segundo ele, também não teria sido feito os depósitos de FGTS. A diretoria desmente. Fato é que a ação foi parar na justiça. Sobre ingressos, a diretoria do Atlético já estipulou os valores, R$10 a arquibancada e 15 a cadeira. Mas aguarda uma posição por parte da Federação Goiana de Futebol, se vai ou não autorizar essa promoção. Contratações? Sérgio Manuel, volante ex-Curitiba, 25 anos, está chegando. E a diretoria aguarda também a chegada de um centroavante a qualquer momento. Funcionário que trabalhava no Vila foi para o Atlético? Para esquecer de recolher FGTS? Aliás, o Guto colocou o assunto é o Atlético, mas só para lembrar, viu, Guto? Você disse que ia pegar quem fazia isso com o Vila. Nós estamos aguardando aqui você denunciar, convocar uma coletiva Quem que é o gatuno? E denunciar. Quem é o mão grande lá no Vila Nova? Tem que descobrir agora no Atlético também, né? E assim, mesmo que tentem, que revertam essa situação do Arthur, acho que não tem clima para ele jogar no Atlético mais, né? Ué, 6, 7 meses de INSS atrasado, não tem justificativa. 2 13º, aí é muito. Eu acho que eles não estavam deixando inteirar 3 meses de salário, mas deixaram escapar 6 meses de FGTS. Quem que olha isso lá no Atlético? E o FGTS é uma migalhinha perto do salário do cara. Porque é o que é o da carteira, né? E geralmente o da carteira é pequenininho. É 8%, né? O Atlético chegou a pensar, chegou a comentar que venderia o Arthur e tal, para fazer um caixa, o cara sai e o Atlético vai ficar com a mão na frente e outra atrás. Exatamente. Faz falta tecnicamente, né? Pro elenco. Não, pro elenco faz. Pode ser que tenha substituto no grupo, mas pro elenco faz falta. O Arthur não é um grande zagueiro, não é o que pensa ser. Não é quem pensa ser, mas é um jogador que deu conta do recado. Foi titular da equipe do Atlético na maioria do tempo em que esteve ali. Não a pena, né, que o Atlético abre o olho e não deixa essas coisas começarem a acontecer e virarem rotina lá, como virou no próprio Vila, como você disse. Bom, falando do time, o Chamusca comandou um
treinamento tático, ele provavelmente não contará com o Elbis, lateral esquerdo, porque é transferência internacional, ele vem do Atlético de Madrid B, e o Murilo, que é lateral direito, foi improvisado na esquerda com o Bambu na lateral direita. E no meio-campo, a presença do Rafinha, a presença do Primão, no ataque, o Ayrton, que é um jogador da base, vai ganhando espaço nesse primeiro momento. Tem treinado muito bem. Esse é o Atlético para pelo menos começar o campeonato. Hoje você estava notando, né, André, o elenco do Atlético, você viu quantos moleques da base? Tem vários, né? Não tinha isso tudo da base Não antes. tinha. No ano passado, por exemplo, não tinha. Não tinha. E eu imagino o Atlético começando o campeonato com um padrão de jogo satisfatório, com força, assim como o Goiás, favorito do grupo. O Marcelo Chamusca não é bobo, é bom treinador, muito elogiado por onde passou. Então eu acho que o Atlético vai começar forte. E na zaga ainda não tem o Lino. A zaga titular, que esses dias a gente falava aqui, né? O Atlético tem a zaga titular do ano passado. Ele ainda não tem, provavelmente não a terá, porque o Lino ainda não se recuperou da contusão muscular. Treinaram Matheus Alonso, que veio da Portuguesa, e Rafael como titulares. E teve um garoto da base que também teve oportunidade, que é o David. Pois é, esses dois jogadores, o Matheus Alonso e o Rafael, chegam muito bem recomendados para a equipe do Atlético. São bons jogadores. Se estiverem no auge da sua forma física e técnica, talvez o Lino vai ter dificuldade de voltar posteriormente. Agora, as improvisações nas laterais começam cedo, né? Pedro Bambu, mais uma vez, sendo a válvula de escape ali para a lateral direita. E aí, na lateral esquerda, você disse que deve um Murilo. Isso. Prata da casa. Não, contratação. Estava no grupo do Joinville, que subiu para a Série A. Não jogou muito, mas estava lá. Tomara que ajude. Ele pelo menos é lateral, né? Direito, tem uma ideia de como é jogar na lateral. E o Murilo provavelmente vai improvisado na esquerda. E o Pedro Bambu, que já foi lateral direito aqui muitas vezes, começa desse jeito. Um contraponto das contratações do Atlético é que são jogadores que um dia jogaram bem, mas que o passado recente deles... que você cria uma expectativa. Né? Você cria uma expectativa. Que ele possa jogar de novo. São jogadores que o atleta está trazendo para eles se recuperarem aqui. Por exemplo, o zagueiro lá que jogou no Avaí, jogou Rafael. no Joinville. Qual foi a última vez que ele jogou bem? Não, ele estava no Joinville no começo do ano passado e foi para a Arábia. Aí, antes disso teve contusão, teve problema. Você lembra de uma boa participação dele em 2010, 2011. O volante jogou no Mirassol, foi quando? A Sérgio Manuel. 2012. Então, e o recente desses jogadores? É lógico que é a realidade financeira do Atlético, essas contratações que o Atlético pode fazer, mas esses jogadores vão ter que se recuperar aqui. Bom, e eu conversando com o Eric Maravilha, o Atlético está atrás de um atacante, seria um jogador que está em litígio com o time de Série B. Aí não dá para sair conjecturando aqui em 20 times, né? Quem pode ser, quem não pode. Coisa, o Eric, assim, como opinião, não é nem informação, ele acha que pode ser aquele alemão, jogou no Guaratinguetá e na Portuguesa. Foi bem né? Mas no assim, nada de concreto, entendeu? Aquela coisa, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Alguém leva o Arthur, o Atlético busca outro. E ninguém pode reclamar de ninguém. É desse jeito. E Tumbiara apresentou hoje à tarde o meia Chiquinho, ex-River Plate da Argentina, Fortaleza e Joinville. Jogou aqui no Goiás também, no Internacional, lembro dele. Se machucou muito, infelizmente. Um abraço para o Luiz Tomazetti, torcedor do Atlético, ligado com a gente. E a dona Cira Tomazetti, sempre assistindo o nosso programa. Obrigado a vocês pela audiência. Vou mandar um abraço aqui hoje, também, né, rapaz. Muito bem tratado, muitíssimo. Fiz um tour pela sede do Goiás ali na Serrinha. Marcão da Kombi me levou em todos os departamentos. Essa é gente boa, Marcão da Kombi. Servi um suco, fomos lá no Empório, fomos lá na Neuzinha. E quero mandar um abraço para todo mundo, que impressionante. O pessoal nos assiste e gosta do programa. É maravilhoso o reconhecimento de todos lá. Um abraço para o Ledino também, que nos acompanha. Muito, muito legal o trabalho do Goiás, a sede, tudo pintadinho. Estava lá fazendo os últimos reparos, pintando, arrumando gramado. Que
lugar limpo, viu? Que lugar organizado. Se tem um hoje- negócio que o Goiás dá show é na organização ali da estrutura dele. Hoje Tudo arrumadinho. O Goiás tem carro, tem ônibus, tem micro-ônibus, tem van, tem um monte de coisa, né? Mas teve uma época que só tinha Kombi e era só o Marcão que dirigia. Aí um cara da ESPN chegou lá, um repórter, para fazer uma matéria sobre o Goiás. O Goiás estava chegando no quadrangular final na semifinal do campeonato de 1996. Aí ele foi entrevistar o Marcão, né? E aí, como é que é? Não, aqui é assim, tal. O que o senhor é? Não, sou chefe aqui do departamento de transportes. Vocês são quantos motoristas? Não, só eu mesmo, eu sou chefe de mim mesmo. O Goiás que tem 2 ônibus top de linha, um pro profissional, o outro pra base, tem van, tem carrinho pra gramado. Tem tudo. O Atlético também tem uma estrutura boa. O Vila Nova, se o Guto pegar firme, dá para fazer um negócio arrumadinho, organizado. O Atlético tem van, tem ônibus, tem um carrinho lá levar os caras. O Goiás também tem. E o Vila tem que crescer nisso ainda. Só que tentaram acabar com o Tigrão. O Guto tá aí para se consagrar. Se ele conseguir dar uma arrumada, o povo vai lembrar dele. Por que a gente lembra sempre do Vila? Porque o Vila as coisas acontecem e você não acredita. Tá muito bom o seu programa. Pasqueta, esse Kaique agora vai estar mais motivado, até para enfrentar o Goiás. Lívio Gomes, ele tem que se recuperar ainda do problema muscular que tem. Wendel, o atacante Elton seria um bom nome para o Goiás? Tomás Alves, de Bela Vista, acho que não, viu? É meio barquinha furada. No Flamengo já não jogou nada. André, o Goiás está certo em não contratar jogadores recebendo rios de dinheiro? É uma pergunta que faz aqui o Fábio Esmeraldino. Abraço a todos. É porque ele acrescenta aqui, time que contrata e não dá conta de pagar a dívida dela só aumenta, igual o Santos quebrado, porque os jogadores não pensam 2 vezes antes de entrar na justiça. Tem esse aspecto também. Tem a responsabilidade, né? Tem que ter a responsabilidade. O time tem que procurar os meios de ter recursos para contratar grandes jogadores. Porque grandes contratações, elas geram arrecadação, elas geram retorno. Vamos lá para mais um intervalo e no próximo bloco vamos de Grêmio Anápolis. O Humberto Castro acompanhou um dia de treinamentos do time que todo mundo crava antes do campeonato que vai cair. E no final das contas acaba que fica. É daqui a pouco. De volta com o PUC TV Esportes e agora as informações do Grêmio Anápolis, um dos 10 times da primeira divisão do Campeonato Goiano. Um time luso-brasileiro. O Grêmio, fundado em 1999 em Umas e desde 2004 em Anápolis, continua na elite do futebol goiano com 2 objetivos. Garantir a permanência do Grêmio na elite do futebol goiano para 2016 e, paralelamente, revelar atletas. O projeto do Grêmio passa sempre por essas 2 vertentes e dessas 2, a principal é revelar atletas. O elenco é o mais jovem da competição. O vovô da turma, atacante Lionel, só tem 27 anos. O meia Tindurim, destaque em 2014, tem 23 anos e também sonha com a Europa. Agora é procurar repetir e melhorar o desempenho que eu tive das outras vezes aqui pelo Grêmio. Sempre procurando estar melhorando aí cada dia mais, cada vez mais com meus companheiros, para a gente almejar coisas melhores para o Grêmio. Além do elenco, o técnico também é muito jovem. Lucas Oliveira, 35 anos, filho de Roberto Oliveira, tem outro pensamento em relação à diretoria sobre o campeonato goiano. Todo mundo está montando a equipe para poder buscar uma classificação, buscar uma vaga na série D do Campeonato Brasileiro, e a gente está pensando dessa forma. De acordo com a competição andando, nós vamos ver até onde a gente pode chegar e se derem a oportunidade para a gente vai brigar sim. Não se tem notícias lá que atrasa salário, né, André? É tudo arrumadinho. É tudo arrumado, é modesto, porém arrumado. Eu já vi o futebol de Anápolis em situações bem piores. Hoje em dia o Anápolis paga direitinho, a Anapolina paga direitinho, o Grêmio Anápolis paga direitinho. Esse Tindurim aí faz uma fumaça. É bom jogador. Né? Meio atacante. Tinha um atacante lá no ano passado que foi pro futebol português, Américo. Sim. Tá lá. Eles levam para lá, fazem dinheiro e mantêm a estrutura aqui no futebol brasileiro. O Lionel de volta, né? Futebol goiano. O Lionel, e eles conhecem bem o Lionel, que jogou no futebol português muito tempo. Sim. Bastante. Já está com 27 anos revelado aqui no Vila Nova.
O Grêmio Anápolis todo ano, ó, é um time para cair, é o Grêmio Anápolis. Nós não vamos embarcar nessa mais não, né? Aí não embarca, cai. E vai e não cai, né, André? E o objetivo é definido, né? É definido, é disputar o campeonato, fazer DVD e vender jogador para Portugal. Fazer DVD? Faz o DVD e leva jogador para Portugal. Tem um ali que parece o John Lennon, aquele lateral que jogou aqui no Vila e no Atlético, mas não é não. Alguém pode dizer, né? Vai ser sempre assim? Vai. Depende. Vai. Se for um time que cai nas graças do torcedor de Anápolis e começa a ter torcida, aí a situação muda. Não cai. Talvez não cai hoje, né? Daqui 10, 15 anos a gente não sabe. Que nem tem a promoção da Prefeitura de Anápolis, 4.000 ingressos, 4.500 ingressos por jogo para a Anapolina e para o Anápolis. O Grêmio está fora da promoção. Mas são apenas 3 temporadas, 4 promoção temporadas. Da nota fiscal. É por isso. Ele já esteve em umas, agora está em Anápolis. Quem garante que ele não possa ir para Rio Verde? Pois é, mas o diferencial tem que ser esse. Tem que fazer um centro de treinamento. O André falou que estão construindo lá. Estão construindo. Disputar uma 4ª divisão, uma 3ª, de repente fazer aquilo que Anápolis e Anapolina não fizeram, chegar na 2ª divisão disputando de igual para igual com os grandes, ele se torna a referência da cidade e as crianças vão começar a torcer para o time mais vencedor. E inova com o técnico, né? O Lucas Oliveira. E esse time filho do Roberto Oliveira. Esse time nasceu em Umas, na época idealizado pelo Jair Rabelo, pelo Walter Parreira. E pelo Adson Batista. Quem levou o Adson para o Grêmio Anápolis foi o Jair. E aí depois saiu o Jair, saiu o Walter Parreira, um compra, outro compra. Aí o Antônio Teixeira, que é esse empresário de Portugal, comprou uma parte, quando o time ainda era de Iumas, e depois transferiu para Anápolis. Boa noite, amigos da mesa. Sou Gilberto do condomínio das Esmeraldas, torcedor do Goiás. Paguei o Nação Esmeraldina 3 anos, mas eu pagava 360 por ano, dava direito à entrada em todos os jogos, mando do Goiás. Esse ano não aderi, nem vou aderir, porque não dá direito à entrada total, nem vou ao estádio. Muito caro o ingresso, um abraço a todos. Tá dado seu recado. O rapaz mandou uma mensagem aqui falando que não aguenta a Dilma. Ou só você não dava um jeito. André, campeonato goiano, cotas não podem ser diferentes. Iguais, a gente já sabe, cotas não podem ser diferentes. Iguais, a gente já sabe sempre qual é o finalista. Imagina se for diferente. Aqui, ó, manda um abraço, Leandro Atleticano. Obrigado, Leandro, pela sua participação. Eu acho que a Federação Goiana poderia distribuir igual do inglês, né? O inglês com a colocação do campeonato e o fator torcida também. Um abraço pro Raul, que está fazendo aniversário hoje, lá na Fama. Valeu, moçada, um abraço. Tchau, Jean, tchau, André. Até mais. Amanhã a gente volta.